gente, tudo bem? Estamos de volta para falar hoje sobre o desfraude. Eu havia prometido já há um tempo atrás e não consegui gravar. Vou confessar para vocês aqui que nessa pandemia tem sido bem complicado, né? Eu acredito que na maioria das casas aí tem tido mudanças de rotina, né? Tem tido momentos de desânimo, preocupação, e eu tenho passado, né, por oscilações de humor, de tristeza, alegria, né, e aí eu não tenho me sentido à vontade em gravar, em fazer os vídeos para ajudar vocês. Conversando com a minha psicóloga, ela falou que seria legal, né, eu explanar, eu contar para vocês aí desses meus momentos também de fraqueza, né? Porque para vocês entenderem que vocês não estão só, que realmente tem momentos que a gente não tá bem e a gente tem que procurar ajuda, né? Ainda bem que eu consegui continuar com minhas terapias psicológicas online, né, por vídeo. Enfim, eu não gravei por isso. Quando eu não estou muito bem, né? Quando é momentos de desânimo, que bate a tristeza aí, eu não me sinto à vontade em gravar. Porém, estou aqui de volta numa fase melhor, numa fase mais feliz, com algumas experiências para contar, experiências boas e poder compartilhar com vocês. Como eu prometi há um tempo atrás, eu vou falar sobre o desfraude, né? Hoje, nesse vídeo, eu vou falar um pouquinho da minha experiência com o Renan, bem assim, contar mesmo o que aconteceu, e vamos tentar no segundo vídeo falar aí um passo a passo para vocês seguir com o filho de vocês e conseguir desfraudar de uma vez a sua criança, ok? Vamos lá? Então vamos lá. A minha experiência com desfraude e o Renan, né? Eu tentei desfraudar o Renan por volta de uns 2 anos e pouquinho. Ele tinha 2 anos e pouquinho. E aí eu já imprimi uma folha do menininho no banheiro, coloquei em frente à porta do banheiro. Sempre colocando musiquinhas, eu vou colocar na descrição desse vídeo as musiquinhas que eu usei, que fala do banheiro, do xixi, do cocô. E aí, colocar o Renan no vaso não era problema, né? No começo, ele aceitou bem, ele só chorava muito quando ele precisava ficar lá sentado muito tempo, né? E aí, ele chorava bastante e eu só tirava quando ele se acalmava, né? Pra ele não pegar a aversão do banheiro, pra ele entender que não adiantava ele chorar, que o choro não ia fazer com que eu tirasse ele de imediato. Então, quando ele se acalmava, ou quando ele já tinha feito, aí a gente tirava ele do vaso. Eu comecei pelo cocô, porque era o mais fácil, né? Eles dão sinais, e não tinha a posição dele, a pose dele, né? Então, quando ele fazia aquela pose com as perninhas, eu já sabia que era o cocô, então a gente corria pro banheiro. O xixi, eu ficava com 1000 coisas na cabeça, como que eu vou fazer para desfraldar o xixi desse menino, porque ele não falava, né? Não se importava em ter feito na calça, enfim. E o xixi eu não conseguia entender ou perceber sinais. Então, tinha muito escape, deu muito trabalho. Tem até uma história que engraçada ou cômica, não sei nem. Seria engraçado se não fosse cômico e vergonhoso, né? A gente confiou em sair com ele sem a fralda, mesmo sem ele saber pedir. Foi no banheiro antes de sair, beleza, saímos com ele, Renan fez xixi no meio da loja, eu saí disfarçadamente, morrendo de vergonha. Enfim, acontece, são coisas que vão acontecer. Porém, não deu certo dessa vez. Na mesma época, o Renan estava fazendo tratamento do ouvido e ele precisou fazer uma cirurgia, né, para tirar uma secreção do osso interno do ouvido. E aí eu falei, no hospital vai ter que usar a fralda, então eu já desisti, né? Então, para vocês saberem que você não é a única que começou e desistiu, mas vai ter uma hora que você precisa começar e não desistir, porque vai dar certo, tá? Foi assim comigo.
E aí, enfim, após a cirurgia, o tempo passou, o Renan fez 3 anos, 3 e 2, 3 e 4. Chegamos no fim do ano de 2019, Renan com 3 anos e 7 meses. E aí, viajamos, falei, mais fácil a fralda, né? Para poder passear, brincar, então é mais fácil deixar de fralda. Quando chegou janeiro, já estava determinada, foi janeiro desse ano, já estava determinada, falei, não, agora a gente vai começar, para antes dos 4 anos ele tá totalmente desfraldado, vai começar para valer. E aí eu comecei a rever vídeos, né, sobre desfraude no YouTube, comecei a mandar mensagem para as amigas, mães de autista, que já tinha conseguido desfraude, pegando dicas, e aí começamos. Aí, o que eu fiz? Desfraudei durante o dia. Em casa, eu não deixava de fralda de jeito nenhum, né? E aí, na primeira semana, eu fui marcando. Eu fui levando no banheiro de meia em meia hora. Quando escapava, anotava. Quando fazia no vaso, eu anotava. E aí, conforme a ingestão de líquido, eu fui anotando tudo. A primeira semana a gente anota para ter uma base, né, de quanto em quanto tempo você pode aumentar o prazo de levar a criança até o banheiro. Se a criança ainda não fala que nem o Renan, ainda não pede, não pedia, né? Então, aí foi aumentando esse prazo, sempre levando no banheiro. Então, quando a criança não fala, você vai. No caso, vou fazer isso no segundo vídeo, esses detalhes, né? Mas como a Renan não falava, o que eu fazia? Toda vez que eu levava no banheiro, olhava para ele, xixi. Fala pra mamãe, xixi. E aí, falava umas 3 vezes, ia até o banheiro, você fez xixi, aí todo o processo. Sempre verbalizando tudo o que tinha que fazer, né? Ia usar o banheiro, dava descarga, lavava as mãos, sempre verbalizando tudo pra ele. Xixi, hora do xixi, hora do cocô. E aí, quando ele tava fazendo, eu olhava pra ele, fala pra mamãe, o que você tá fazendo? Cocô. E ele tentava verbalizar do jeitinho dele, mas sempre repetindo o que eu estava ensinando, né? Enfim. O que eu fiz? Aí ligando para uma amiga, eu falei, olha, eu tô pondo fralda só para ele dormir, que ele ainda tirava um soninho à tarde e à noite. E durante o dia eu tô deixando sem fralda. Aí ela falou, faz assim, só põe depois que ele já dormiu, para ele associar que tá sem fralda e tira antes dele acordar. E aí passei a fazer isso também. E ela falou, olha, põe no banheiro antes de sair de casa, usa os banheiros públicos por aí, né? Tira a fralda de vez. E aí, ouvindo essa amiga e ouvindo outros vídeos, eu entendi que era importante tirar de vez. E aí foi que a gente criou coragem, pronto. Tiramos de vez. Tanto que eu cheguei a doar um pacote que eu havia comprado com mais de 50 fraldas aí, né? Acabei doando, graças a Deus. Ainda não usou. E deu certo, né? Ainda não tinha mais escape. Assim, depois de muito processo, né? Eu tô contando toda a experiência, então tem que contar que teve muito escape no tapete, no sofá, tanto de xixi quanto de cocô. Ele, por incrível que pareça, aquele sinal que ele dava no começo, de que tava fazendo cocô, eu não sei se o intestino dele tava tão ótimo assim, que o sinal sumiu. Ele não dava mais aquele sinal, vou fazer, né? Quando eu vi, a Renan já tava fazendo na calça, no sofá. E aí, aquela história, você tem que respirar fundo, em silêncio, limpar a criança, trocar a criança, limpar o chão, sofá, tapete, seja lá o que for que tem que limpar, sem alarde algum, para ele entender que aquilo não é legal. E toda vez que vai no banheiro, fazer aquela grande festa, né? Para ele entender, ó, aqui sim vale a pena, né? Eu usei vários reforçadores com o Renan, usei comestíveis, lavava a mão já dava alguma coisa, usei muita festa, bagunça, usei no final, que ele, como gosta de água, ficar mais tempo lavando a mão, brincando com a água, até que não precisou mais de reforçadores. E resumindo toda a história, né, desse primeiro vídeo, com um mês, eu sempre levando ele de tempo em tempo no banheiro, Renan, quando menos esperava, eu estava sentada no sofá, Renan veio até mim, pegou na minha mão, hihi. Nossa, xixi, vamos pro banheiro. E aí o cocô era ru-ru,
E deu tudo certo, né? Ele passou a me chamar, pedir ri, ru. Aí no meio desse processo eu falava, vai filho, pode ir sozinho. E aí eu só ia lá supervisionar, auxiliar com a roupa, auxiliar com o passo a passo, com a sequência de toda a dinâmica do banheiro. E aí depois que chegou março, a gente precisou ficar em casa, né? Por causa dessa pandemia de quarentena, ele passou aí sozinho. E aí a gente só supervisiona, só ajuda na hora de se limpar. E Renan com 4 anos hoje, ele fez dia 20 de maio, né? Então com 4 anos ele é independente, entre aspas, né? Ele já vai no banheiro sozinho e a gente tem que estar estimulando ele chamar quando acaba de fazer o cocô para limpar. Mas resumidamente foi assim o desfraude do Renan. Teve sim muito escape, né? Mas foi um processo de uns 2 meses, né? Entre vários escapes e angústias, e o dia que ele começou a falar, pedir, ri, ho. Então não foi um processo muito longo, eu fiquei bem surpresa, porque foi em torno de uns 2 meses, tá? É isso. Essa foi a nossa história. Se você se identificou, se você tem dúvidas, manda aí que eu vou postar um passo a passo, né? Eu vou fazer um próximo vídeo já, vou postar em sequência deste para não ficar muito longo. Um passo a passo aí para você seguir, quem sabe te ajuda. E saiba que sua criança, não importa o grau de independência, ela é capaz sim de usar o banheiro sozinha e você não pode desanimar. E tirou a fralda, tirou, tá bom? Não volte atrás porque vale a pena. Beijinho, até o próximo vídeo.